Voltando então ao nossa mensagem de hoje, que vai falar também sobre este amor. Eu ia pedir se puder diminuir um pouquinho essa luz, que está bem, está bem forte, né? Está me encaneando um pouco. Mas seguir a Jesus implica em amá-lo de tal forma que a gente renuncie o nosso próprio desejo de fazer aquilo que a gente quer. Seguir a Jesus implica em renunciar à nossa vontade e fazer a vontade dele. Seguir a Jesus implica algumas vezes em deixar tal trabalho, deixar, às vezes, um final de semana que a gente poderia estar na praia, descansando, talvez de ficar em casa. Às vezes é bom, né, ficar em casa hibernando, sentado lá na rede, assistindo um filmezinho, tranquilo. Mas às vezes é preciso sair pensando que o teu irmão ao lado precisa de Jesus. Que as pessoas que nos assistem, que participam desse culto, precisam ouvir a palavra de Deus. Que as pessoas precisam, às vezes, estar aqui presente para sentir-se mais próximo um do outro e aquecer um ao outro. Porque quando estamos próximos, aquecemos, mas aquecemos também o coração. Como é bom ter aqui. No começo eu pude cumprimentar algumas pessoas que eu não vi há alguns dias, meu coração fica feliz com isso. Semana passada, aniversário de casamento, aquela vontade de dar aquele abração, né, irmão? Mas a gente pode trocar aquele murrinho assim, chegar perto, né? Como é bom estar próximo. Mas às vezes a gente não pensa e deixa passar momentos onde nós poderíamos estar focados no serviço do Senhor. E nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para segui-lo. Domingo passado, o pastor Nelson falou que a nossa vida é cheia de escolhas. E é verdade. Precisamos fazer as escolhas certas. Me lembrei logo de Josué, quando ele faz a escolha e diz que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Lá em Josué 24:15, a parte B do versículo, deixa muito claro isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos tomar decisões de servir ao Senhor. Hoje pela manhã o pastor Júlio nos falou que não podemos nos conformar com o modelo desse mundo. Porque o modelo desse mundo é ganancioso, é egoísta. O modelo deste mundo perde o foco nas coisas espirituais. O governo deste mundo, a liderança que se dispõe, que até está em nós para liderar na nossa empresa, no nosso trabalho, onde na nossa família, às vezes é muito egoísta, traz muito para a gente esquece muitas vezes do próximo. Ontem eu estava me lembrando de uma irmã que conheci lá em Piedade, na nossa congregação em Piedade, e ela estava afastada há um tempo da igreja, e depois que sentiu-se aquecida pela participação na igreja, nos cultos, sua vida espiritual começa a se reaquecer, e ela, com aquele jeitinho tranquilo, discreto, trouxe mais de uma dúzia de pessoas, que ela sentia a necessidade de que estivessem de volta na presença do Senhor, que viessem conhecer a palavra de Deus. Sentimento de missão, sentimento de seguir a Cristo e fazer o que é a vontade dEle. Precisamos estar focados na vontade de Deus. Para viver controlado pelo Espírito, precisamos diariamente aprender o que Deus quer, entender o que Deus quer, ouvir e seguir a vontade dEle. Para viver controlado pelo Espírito, pelo Senhor, precisamos seguir Jesus bem de perto. Algumas pessoas seguiam Jesus quando Ele estava aqui na terra, mas alguns precisavam administrar suas riquezas, ou seus mortos, ou alguma outra atividade, e Ele queria que andassem mais próximos dEle, vivenciando o que Ele faz no dia a dia, e muitas vezes Ele faz em nossas vidas e nós não percebemos, porque estamos pensando que nós mesmos conseguimos. Pastor Júlio, eu me lembrei de Adriana e Vinícius, quando um dia ela sentada ali, quando terminou o culto, recém-convertida, e ela disse: às vezes vocês pensam que conseguem alguma coisa, né? Que foram vocês que ganharam, que conquistaram aquilo. Foi Deus que te deu, irmão. Que coisa linda, tão cedo ela começa a perceber a importância de Deus na vida da gente. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, quando nós permitimos que Ele seja o nosso guia,
e fui testemunho de tantas coisas que ela mesma contava do que Deus fez por ela. Jesus, em Lucas 9:23, nos diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando ele diz pegue a sua cruz, não é aquela cruz de madeira que ele teve que carregar, na qual ele foi pendurado. É negar-se a si, é saber que dificuldades certamente virão, é saber que o mundo vai tentar nos seduzir com coisas muito bonitas, eu diria até boas e agradáveis, mas não no tempo certo, não com o propósito certo. Seguir a Cristo exige muito mais, permitir ser guiado por Ele exige um pouco mais. O diabo vai tentar nos seduzir de todas as formas. Mas o próprio Jesus nos diz também em Mateus 10:28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, os homens. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno, o diabo, o nosso inimigo. Precisamos estar longe, precisamos nos afastar das coisas da carne. Romanos, uma carta onde nós temos ensinamentos muito práticos do Evangelho, está sempre nos alertando quanto a isto. Mas Jesus Cristo, mas Deus nos dá a segurança de que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Você que está em casa também, abre a tua Bíblia, ou acessa pelo celular, no tablet. Romanos capítulo 8, o verso 1 diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, mas é preciso que a gente esteja em Cristo Jesus. É preciso que você, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, se permita encher pelo Espírito Santo, se permita receber Jesus Cristo como seu Salvador. É preciso que estejamos em Cristo, para que nenhuma condenação possa nos derrubar, nenhuma condenação possa nos tirar esta salvação. Mas também, em Romanos 8, versos 35 a 39, eu queria que você marque aí, segura aí, na sua Bíblia, abra lá e olhe lá a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será perseguição? Nudez? Perigo? Fome? Espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Embora muitas vezes a gente saia de óculos escuros à noite, quando Deus quer nos mostrar o que Ele tem para nós, e nós não conseguimos enxergar, porque os nossos olhos estão obscurecidos, como que escamas que cobrem e impedem a nossa visão. Paulo já tinha entendido isso. Mas às vezes, 2000 anos depois, ainda não entendemos a importância de que teremos lutas, mas que a certeza da salvação, mas que a certeza da vida eterna, mas que a certeza que o amor de Deus está nos cobrindo, nos deixa inquietos, nos deixa indecisos, nos deixa temerosos. Às vezes não exatamente pela vida eterna, mas pelo que há de acontecer no nosso dia a dia. Muitas vezes temos tido medo. Quantas pessoas têm se afastado em momentos de crise? Hoje ouvi de uma irmã que o marido estava muito deprimido em casa
por problemas que lhe acometeram, e ela me pediu: pastor, por favor, faça uma visita na minha casa, conversa com ele, leva a palavra de Deus, para que ele entenda que Deus não esfriou o seu amor com ele. Não deixe que ele levante uma barreira que o separe do amor de Deus. Muitas vezes, apesar dos exemplos que temos na Bíblia, apesar dos exemplos que nós temos nas nossas vidas, nós cegamos e não vemos que o amor de Deus continua ao nosso redor, querendo nos abraçar. 2000 anos depois, com tantos escritos, com a palavra de Deus para lermos o exemplo o dia todo, todos os dias, às vezes nós mesmos levantamos barreiras que nos impedem de sentir o cuidado de Deus, o amor de Deus ao nosso redor. E com isso, esfriamos o Espírito que está em nós. Quantas pessoas têm esfriado esse Espírito? Às vezes nós mesmos esfriamos, em alguns momentos pelo menos. Precisamos estar muito atentos à necessidade de estar com os ouvidos prontos para ouvir, com o nosso coração aberto para entender o que Deus quer realizar na nossa vida. E às vezes nos deixamos até, como diz o verso 8 deste capítulo, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Nos deixamos muitas vezes dominar pelas nossas próprias forças, pela carne, pelo nosso próprio entendimento, quando Deus é capaz de superar tudo aquilo que a gente pensa ser impossível de resolver. Quando nós vemos um grande desafio, e foi assim quando o mar precisava abrir, que era a única saída para o povo dele. Quando o deserto não tinha o que comer, Moisés acreditou. Não podemos nos deixar dominar pela incapacidade nossa de resolver os problemas. O verso 8 ainda nos diz que, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito, não pertence a Deus. Mas nós temos o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo que, inclusive, como diz Atos 1:8, nos dá poder para testemunhar também. O Espírito Santo que nos dá discernimento daquilo que Deus quer falar. O Espírito Santo que intercede por nós. Não podemos nos deixar dominar pela insegurança. Não podemos nos deixar dominar pelos riscos que podem estar à nossa frente. Eu vi da equipe de missões nacionais dizer que as igrejas em Manaus foram para a frente dos hospitais para socorrer as pessoas que ali estavam. Não as com Covid que estavam dentro do hospital, não as com Covid que estavam tentando entrar no hospital, mas as suas famílias desesperadas. Como tenho certeza que vocês também ficaram ao ver aquelas notícias. Lá em casa, eu vi as pessoas chorando. Lá em casa eu vi como minha esposa, em especial, estava preocupada, saindo da frente da TV, para não ver aqueles momentos trágicos, aqueles depoimentos trágicos acontecendo. Mas a igreja do Senhor se moveu, sem medo, para a frente do hospital para socorrer outras pessoas. Precisamos estar cheios do Espírito para ter essa coragem. Não é fácil, não. Se aproximar de alguém que está, às vezes, doente, que pode nos contaminar, que pode passar para a gente uma doença que tem ceifado vidas, é preciso que o Espírito Santo nos mova para isso. É preciso que Ele nos dirija. Mas nós precisamos estar aquecidos. O salmista, no Salmo 51, versos 10 a 12, diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim o espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. O salmista sabia do perigo que era deixar o espírito esfriar, o Espírito Santo não sentir a presença dele em sua vida, porque os desafios se tornavam pequenos, mesmo que quem estivesse na frente dele fosse um gigante. Mesmo que a única arma que ele tivesse fosse uma funda e uma pedra, o salmista não se deixava abalar. Mas ele não podia, era aceitar ou entender o que era o Espírito de Deus estar longe dele.
precisamos estar aquecendo diariamente o Espírito em nós. Precisamos seguir cada vez mais Jesus, bem de perto, andar na sua sombra. Se tentamos nos guiar, muitas vezes nos perdemos. E quantas vezes nós tomamos as nossas próprias decisões? Antes de ontem, fui fazer uma visita lá naqueles condomínios da aeronáutica. Estava com o endereço certo, com o GPS funcionando. Tentei visitar o pastor Antônio Marcos. Achei não. Marcos Antônio. Até o nome foi o contrário, né? Cheguei bem pertinho, tenho certeza que era por ali, porque eu lembrava vagamente, só não sabia qual daqueles 4 prédios seriam. Nenhum tinha porteiro embaixo para eu apertar e perguntar. E eu acabei voltando, porque o GPS estava me mandando ficar mais de 100 metros depois, e mais de 100 metros depois significava mais 4 prédios. Às vezes, quando a gente seguia confiando nas nossas próprias forças, a gente vou resolver, vou noutra casa visitar. Precisava fazer 2 visitas ali. Na segunda casa, ele me mandou de novo. Dessa vez foi bem, que ele me mandou para o gramado. Eu digo, se ele me mandou para o gramado, considerando os outros 100 metros, deve ser do outro lado. Graças a Deus, achei o número 2 lá, que era o número do prédio. Quando muitas vezes a gente tem certeza que vai chegar lá, Deus nos mostra que não é assim não. Que a gente precisa confiar nele. O caminho certo está em Cristo Jesus. O caminho certo é seguir o que o Espírito nos orienta. Quem é guiado pelo Senhor não tem medo de nada, não erra o caminho. Eu imagino que Josué e Caleb, quando chegaram e entraram como espia naquela terra, pastor Nelson, eles olharam para aqueles gigantes assim, coitados. Para usar uma expressão bem nordestina, quanto maior o coqueiro, maior é o tombo, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Que desafio é tão grande que nosso Deus não possa vencer? Mas aqueles que são guiados pelo Senhor têm certeza da sua vitória. O Espírito intercede por nós até quando nós não temos forças para fazê-lo. O verso 16 de Romanos 8 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus é que dá o testemunho da gente. E eu fico com medo que ele chegue lá e diz, deve estar muito mole. Olha, Deus Pai, o cara de vez em quando corria de uma paradazinha de nada, eu ali do lado dele, pronto para socorrê-lo, pronto para lhe dar o escape, pronto para lhe desenvolver o seu trabalho, e às vezes ele se acovardava. Ele dá o testemunho, e o testemunho tem que ser verdadeiro. Quando a gente dá um testemunho, para quem é advogado sabe que um testemunho mal dado pode virar todo o processo, né? Essa semana eu vi a história de que a filha foi testemunhar pela mãe num processo, embolou tudo e o processo virou contra a própria mãe. E era tão simples o processo. Ainda bem que parece que no fim deu tudo certo, mas o testemunho precisa ser verdadeiro. O testemunho que o Espírito Santo dá é muito mais do que verdadeiro, e nós não podemos correr o risco, não devemos correr o risco dele dizer, olha, esse teu filho não deu um bom exemplo, esse teu filho não permitiu que o Espírito o conduzisse, não permitiu que tu o conduziste, pai. Mas mesmo assim, quando nós falhamos, quando nós temos dúvida, quando nós não focamos no que Deus quer realmente para a nossa vida, vem o verso 35, que já lemos, mas eu queria repetir. Acha aí o verso 35 do capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A nossa vitória já é garantida. Não a vitória que às vezes queremos, material, não a vitória que às vezes consideramos a mais importante para nós, mas a grande vitória, aquela guiada por Cristo, guiada pelo Senhor, pelo nosso Deus. Porque eu estou convencido, disse Paulo, que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes,
Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E às vezes a gente anda sem fé, às vezes nós temos um amigo que está ao nosso lado também desesperado, e nesse tempo está desesperado, é um leque enorme, seja pela saúde, seja pelo desemprego, seja pelo medo do que vem, seja pelo 2021, que a gente não sabe se está no 2021, se já passou, né, pastor Júlio? Se a gente ainda está, às vezes eu fico pensando nisso mesmo, será que a gente já virou o mesmo ano, né? Mas a pergunta que não quer calar, queridos, é o quanto nós estamos perto de Cristo, o quanto nós nos permitimos ser guiados por Ele. Parece que isso se torna um lugar comum de tanto falarmos sobre isso. Será que nós estamos sendo apenas beneficiários do amor de Deus, só recebendo? Será que nós temos nos apresentado para o serviço, como de manhã nós ouvimos? Porque se assim for, não estamos agradando a Deus. Isso é muito perigoso. Precisamos estar disponíveis para servir. Precisamos estar sob o domínio do Espírito de Deus. Precisamos honrar a garantia que recebemos de que nada nos separará do amor de Deus. O Espírito Santo é o nosso selo, é a nossa garantia. É aquele que quando chegarmos lá, ele vai dizer, opa, esse selo aqui garante que é verdade. Diga é feito o selo do Imetro, né? Longe a comparação, né? Mas tem o selo do Imetro, então está certo. Tem o selo do Espírito Santo, então está certo, pode entrar. Vem, bendito do meu Pai. Entra no gozo eterno. Quem está em Cristo precisa estar andando perto de Cristo. Não podemos nos afastar, ficar longe, ouvir baixinho a voz dele. Precisamos ser imitador de Cristo. Talvez você que nos ouve, talvez você aqui, que está aqui hoje nesse culto, que ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, que ainda não tem certeza da salvação, talvez que você não tenha certeza da vida eterna, talvez você nem conheça muito bem o que é a vida eterna, mas saiba que aquele sacrifício de Jesus naquela cruz, ele sem pecado, levando os nossos pecados, era para trazer segurança, trazer a certeza de que nada nos separa, que nada nos afasta. Se você que está em casa, você que está nos ouvindo, ainda que ouvindo alguns dias depois do momento desse culto, que o nosso culto continua disponível no YouTube, e ainda não tomou uma decisão por Cristo, talvez essa seja a hora. Não perca esta oportunidade. Se você gostaria de aceitar Jesus Cristo hoje como seu Salvador, se você gostaria de ter a segurança de que nada pode lhe separar do amor de Deus, eu queria fazer um convite para que você hoje diga para o Senhor, para o nosso Deus, eu quero receber o teu Filho Jesus Cristo como Salvador. Eu quero conhecer o tamanho deste amor. Você que está em casa ou você que está aqui, se alguém hoje quer tomar uma decisão, quer se reconciliar com Deus, quer retornar ao convívio da igreja com a certeza da salvação em Jesus Cristo, esse é o momento. Se você que está em casa, fala no chat, pode colocar uma mensagem dizendo, eu quero que nada me separe deste amor. Se você ainda não tem Jesus, esta é a oportunidade, este é o momento. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Ninguém pode garantir o amanhã. Eu me lembro quando eu era adolescente, ia para o acampamento Palavra da Vida, e eu vi uma música que dizia assim, amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quer hoje mesmo salvar-te, por isso Ele morreu na cruz. Não perca a oportunidade. Mande uma mensagem, ou no zap da igreja, ou mande um e-mail para a igreja, faça um contato conosco, e diga, eu quero receber Jesus. Alguém de nossa igreja fará contato com você, teremos um prazer de discipulá-lo, de te convidar para participar de um dos nossos pequenos grupos, aprender mais de Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa, nada poderá nos separar do amor de Deus.
nada poderá nos separar do amor de Deus. Por isso, ande junto dele. Faça a sua opção, a sua escolha, como Josué fez, ele e sua família, de seguir a Jesus Cristo, seguir a Deus. E nós já podemos ir direto ao Jesus Cristo, ao intercessor, aquele que pagou o preço pelo teu pecado, pelo meu pecado, pelo pecado de cada um de nós, pelo pecado dos nossos filhos. Eu vi outro dia um irmão que dizia que a coisa que mais preocupava ele era a salvação da sua filha, era a salvação da sua família. Também nós precisamos e podemos e devemos levar esta mensagem à nossa família. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Senhor Deus, obrigado por sabermos que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque podemos caminhar junto do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque Tu rasgastes aquela cortina que nos separava de Ti. Porque através do Teu Filho, o único mediador, nós podemos ter acesso a Ti, ó Pai. Obrigado porque Jesus Cristo, mesmo subindo ao céu, deixa conosco o Teu Espírito Santo, que nos fala bem aqui no ouvido, Senhor, que nos fala suavemente, mansamente, que nos orienta. Obrigado, Deus, porque Ele me salvou. Obrigado porque naquele dia de 1976, naquele acampamento Palavra da Vida, apesar de ter nascido num lar evangélico, ó Deus, obrigado porque ali eu pude levantar a minha mão bem alto e dizer: eu quero Jesus Cristo como meu Salvador, eu quero recebê-lo. Isso mudou a minha vida, Senhor. Obrigado porque Tu pagaste o preço do meu pecado, ó Deus. Senhor Deus, que esta mensagem de hoje, que as Tuas palavras contidas na Tua Bíblia Sagrada, que as palavras que foram trazidas aqui, Senhor, possam alcançar corações. Senhor Deus, usa cada um de nós, nos usa para testemunhar a respeito do Teu Filho. Não nos deixa esfriar, Senhor, o Espírito que habita em nós. Nos alerta, nos acorda para ouvirmos claramente a Tua vontade e sermos guiados pelo Teu Espírito. E assim testemunhar para quem nos conhece, para quem nos ouve, para quem nos vê, que Jesus Cristo em nós faz grande diferença. Obrigado, porque nada pode nos separar do Teu amor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós Te agradecemos. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém.